Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Hoje estamos aqui com uma novidade. Estamos a três para analisar esta grande semana de ténis. O Masters 1000 de Xangai terminou no último fim de semana. Já estamos em andamento com uma série de outros torneios, enfim, quer masculinos, quer femininos. No lado feminino, com o circuito WTA já mais ou menos com a sua reta final de ano decidida. Nesta semana estão-se a decidir ainda as jogadoras apuradas para o Masters B. No circuito feminino há uma espécie de Masters B, embora o elenco já esteja mais ou menos fechado. Do lado masculino há muitos pontos de interesse nomeadamente, e já lá iremos, o jogador que está em sétimo e o que está em oitavo, já terem sido eliminados esta semana. Estamos a falar, obviamente, da Race e dessa luta que promete ser animada até Paris pela qualificação para as ATP Finals de Turim. Mas começamos por Xangai e pelo título de Hubert Hurkacz, que bateu Andrei Rublev na final, salvando match point. Nós aqui antecipámos no podcast da semana passada a quantidade de surpresas grande que tinha havido na altura em que gravámos o podcast. Antecipávamos na altura que pudéssemos ter eventualmente um destes dois jogadores como campeões. De facto, eles chegaram à final. Mas como é que vês o título do Huberto Hurkacz? Ele que entretanto já perdeu em Tóquio, portanto foi logo a seguir, é um bocadinho difícil dissociar as duas situações. No entanto, ia-te perguntar se foi o melhor que já viste Hurkacz jogar na carreira, se te surpreendeu muito, e se esta semana acima de tudo se disse alguma coisa nova sobre o Hurkacz, ou se achas que foi um bocadinho aquilo que já esperavas dele, não é? Um bom jogador capaz de fazer coisas destas. Hum, São boas perguntas, porque o Urcatos de facto é um jogador que não. Eu não digo que tenha sido uma surpresa enorme, até porque é alguém que já tinha ganho torneios Masters 1000. Agora, a verdade é que é sempre um grande resultado para ele, ainda para mais porque o mete na luta pelas ATP Finals e é mais um título Masters 1000 que ele consegue alcançar. Mas não diria que seja uma grande surpresa ou que seja um ponto de viragem para ele, porque eu acho que ele é exatamente este jogador. É alguém que com um quadro certo para ele, com um caminho que se vá desenhando bem, e naquelas semanas em que ele estiver a servir como se não houvesse amanhã, ele pode ganhar quase a qualquer jogador do mundo. Porque é isto que ele tem. Ele tem de facto este lado. Pode não ser o jogador mais apelativo de vermos jogar, pode não ser aquela pessoa para quem nós olhamos e pensamos, ia, vai poder ganhar e era bom ele ganhar. É verdade, mas a questão é que ele é de facto eficiente. E depois, a prova disso mesmo é que lá está, ele ganha o torneio e depois a seguir consegue perder no seu primeiro encontro no ATP 500 de Tóquio. E é curioso porque tu tinhas dito exatamente isso, que era, até pode ganhar o Masters 1000 de Xangai, mas custa muito imaginar que alguém vai ganhar o Masters 1000 de Xangai para depois ir ganhar em Tóquio. E de facto perde logo à primeira. Perdeu muito mal, é verdade, mas perde logo à primeira. Um, mas é essa a questão. Eu acho que é, obviamente, um título importantíssimo para ele. Duvido é que seja aqui indicador de que ele possa estar pronto para voos muitíssimo mais altos. Acho que é um jogador. É óbvio que isto já é muito bom, mas acho que não é uma grande surpresa porque ele é capaz disto, já mostrou várias vezes. Estava sem som. Estava a ser uma época até um pouco desapontante para o Roberto Urkacz. Ele entrou em Xangai com 32 vitórias e 20 derrotas. Não se pode dizer que seja propriamente um mau registro. Ganhar 32 encontros é muito bom para a maioria dos jogadores de circuito. A verdade é que ele estava fora do top 15. Acabou as últimas duas épocas. Eu penso que acabou 2021 em nono e 2022 em décimo. Portanto, logo aí terminou as últimas duas épocas no top 10 e esta, ao que tudo indicava, antes de Xangai, estava completamente fora dessa luta, pelo top 10 e da luta pelas ATP Finals, e este título em Xangai acaba por recolocá-lo nessa luta, porque de facto foi uma época desapontante. 34 terceiros sets são muitos terceiros sets para um jogador do seu nível. Um jogador top 20 não pode jogar 34 terceiros sets, porque isso significa que pelo menos metade foram diante dos jogadores que ele devia ganhar em dois sets, a quem ele devia ganhar em dois sets. Já para não falar da questão dos tie-breaks, 54 tie-breaks, ganhou 30, mas perdeu 24. E não perdeu 24 tie-breaks todos contra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e Daniel Medvedev. Perdeu tie-breaks contra jogadores de qualidade inferior, como foi o caso do Zhang Zizhen, que acabou depois por derrotá-lo em Tóquio. Agora lá está, é um jogador muito perigoso, capaz
de ganhar torneios deste nível. É verdade que ele ganha dois Masters de 1000 que não deixam assim grande memória. Ele ganha o torneio de Miami da pandemia, que tinha meia dúzia de pessoas nas bancadas, e agora ganha o Masters 1000 de Xangai, que na verdade, embora tenha tido aqui algumas histórias interessantes, nomeadamente, falámos disso a semana passada, mas nomeadamente o Grigor Dimitrov e a sua vitória sobre o Carlos Alcaraz, que depois teve boa sequência ao bater o Jarry, antes de perder nas meias finais com o Rublev. Obviamente Andrei Rublev, que esteve a um ponto de ganhar o seu segundo Masters 1000 do ano e confirmou-se como o jogador que tem sido o jogador mais sólido a seguir àqueles quatro que já estão qualificados para as finals. De facto, Rublev continua a faltar qualquer coisa, mas a verdade é que ele faz 3 quartos de final de Grand Slam, perde todos, mas chegou lá a 3. O único torneio em que não chegou foi em Roland Garros, em que perdeu com o Sonego em 5 sets. De resto, faz 3 quartos de final de Grand Slam, ganha o Masters 1000, faz final de outro. E de facto, isso é a prova de grande consistência. E acho que este Masters 1000 de Xangai deixa um pouco essa memória de duas ou três histórias boas, mas de modo geral acaba por não ser um torneio muito memorável. E eu acho também, queria te perguntar também em relação a isto, que este formato de alargamento para uma semana e meia de torneios Masters 1000 ainda cola quando é junto com torneios femininos. Madrid e Roma, apesar de tudo, ainda teve algum ritmo. Agora, ter uma ordem de jogos, ou melhor, a partir de terça-feira, que foi o que aconteceu, ter uma ordem de jogos até domingo, só com um corte, É, e na quarta, a partir de quinta, se não estou em erro, a partir dos quartos de final, ter apenas 2 encontros por dia, sendo que os 2 encontros, por azar ou por sorte, neste caso, dos 4 encontros, 2 em cada dia, só um é que tinha um jogador do top 10. Eu penso que torna até para nós, que obviamente temos interesse em acompanhar tudo o que é ténis, mas torna difícil estes torneios quase de acabar. Parece que é tempo a mais. E depois tem o absurdo de o torneio demora tanto tempo, mas depois quem está na metade do quadro, que joga os quartos de final na sexta-feira, acaba a jogar 3 dias seguidos, quartos, meias e final. Portanto, é, quer dizer, andamos aqui. Não sei o que é que achas disto, mas eu acho que este formato, sinceramente, que pelos vistos vai ser adotado também em anos não olímpicos em Cincinnati e no Canadá, é um formato um bocadinho demais, não é? Acho que banaliza depois muito os torneios de 2 semanas. é isso, eu acho que é demais, acho que é demais, acho que não há grande coisa a ganhar. Os próprios jogadores não estão contentes porque eles não ficam satisfeitos de têm um dia entre jogos, certo, mas implica eles viajarem para lá mais cedo, começarem a treinar antes, estão lá muito mais tempo. É que nem os jogadores gostam, portanto, grande parte dos jogadores não gostam, e eu acho que é isso, banaliza muito. E tu nos torneios do Grande Slam já vais preparado para isso, mas também exigências, somente um lado masculino é outra, porque é a melhor de 5 sets. Um, mas aí tu tens quase sempre garantido, e como tem o torneio feminino metido também, tens quase sempre garantido grandes encontros, encontros que vão ter muita história, encontros que vão ser muito importantes. Aqui, de facto, é como tu dizes, não é de todo garantido, e este ano quase tem sido, tem havido muitas vezes surpresas nos Masters 1000. Acabamos a ter jogadores que não era expectável chegarem tão longe e depois criam encontros que têm todo o mérito em lá estar, mas que para o público o interesse é relativo, ou o interesse é menor e é mais difícil agarrar as pessoas quando tens um torneio que é mais pequeno a começar numa quarta-feira, acaba só no outro domingo a seguir, as pessoas já quase nem sabem o que é que se está a jogar. Já têm jogadores que estão noutro sítio a treinar. Eu acho que de facto não faz sentido. Fez-se a experiência, muito bem. Acho que sim, acho que se podia experimentar. Não acho que te traga grande acrescento, eu acho que cria muito mais emoção. Tu teres os jogadores a certa altura até podem estar a jogar em 4 dias seguidos, mas cria até mais emoção e perceberes como é que os jogadores vão lidar com isso eh, e porque não é por isso que eles vão deixar de jogar os torneios. Nós não temos esse exemplo, nós não temos os melhores jogadores a não quererem jogar porque os torneios são assim, ou melhor, ou não passam a jogar porque os torneios são maiores. O Novak Djokovic não foi à China na mesma, portanto de facto não consigo entender e acho que se devia abandonar isso, já se percebeu que não, eu entendo porque é que não se faz isso, há muito mais sessões, há muito mais bilhetes, há muito mais dinheiro envolvido, mas acho que para a competição não traz grande coisa e não evita as surpresas. Podia pensar-se com um espaço de, de- de recuperação, com dias de recuperação, os favoritos vão de estar melhor. Teoricamente sim, mas as surpresas têm acontecido na mesma, portanto
acho de facto é uma ideia que podiam esquecê-la e voltar ao zero. Sim, é isso. Eu acho que Indian Wells e Miami tinham o seu espaço próprio no calendário, não é? Aquele mês de março ocupado por esses dois torneios, e depois a diferença é que também, de facto, esses torneios, como são mistos, há dias em que o torneio masculino em Indian Wells, por exemplo, há um dos dias em que não há encontros masculinos, só há femininos. Miami tem um dia próprio para. Este ano Indian Wells também já teve, mas Miami historicamente tem um dia próprio para a final feminina, onde não há jogos masculinos e depois um dia só para a final masculina, e isso em Xangai não é possível fazer, porque se tu tiveres um dia sem encontros, não há encontros nesse dia de torneio, não faz sentido até do ponto de vista televisivo. Por isso eles foram dividindo às pinguinhas os encontros nesta segunda semana, e de facto eu também acho que não faz grande sentido. Lá está, eu sei até numa outra conversa que já tive em off com o João Zelhão, o diretor do Millennium Steel Open, que para os diretores de torneios ATP 250 é uma asfixia grande, porque Uhum. aliás sabemos que o próprio Estoril Open tem a sua posição no calendário em dúvida para 2025, depois de ter tido que alterar, que antecipar 3 semanas em 2023, e isto mata um bocadinho os torneios pequenos, e eu tenho alguma pena. É verdade que hoje saíram as listas de Metz e de Sófia, Tel Aviv que passou para Sófia, e são listas fortíssimas porque há a expectativa de alguns jogadores precisarem desses pontos, mas a verdade é que ver esses torneios empurrados para uma semana entre Paris e as ATP Finals é um bocadinho deprimente, e acho que são torneios. A mim irrita-me um bocadinho aquela malta que diz: a época devia acabar a seguir ao US Open. Eu discordo, acho que estes torneios fazem falta. E basta ver como um torneio, por exemplo, como Estocolmo, que é um torneio com 50 anos, que já foi um Masters 1000, é um torneio que tem que fazer parte do calendário, faz sentido fazer parte do calendário, num país que adora ténis e que já teve 3 números 1 do mundo. Por isso, enfim, eu acho que o circuito, sim, neste momento, está um bocadinho dependente desses grandes torneios que geram o dinheiro. No caso chinês, sabemos bem o dinheiro que a China traz para a modalidade. Agora, acho que também é bom para os jogadores de 50 do ranking para baixo. Por exemplo, um jogador como o Nuno Borges não teria entrado diretamente em Xangai sem estes quadros, mas eu acho que só é mesmo bom para esses jogadores. E acredito que seja possível fazer um formato de 96 jogadores, mas epá, em vez de começar à quarta, se calhar começar ao sábado, por exemplo, fazer em vez de 12 dias, fazer 9, acho que era possível, e, e talvez não arrastasse tanto o torneio no tempo, até porque os complexos de ténis onde são jogados estes torneios, e o de Xangai, no caso, tem imensos cortes, portanto, dava para fazer muitos encontros logo nos primeiros dias, mas não, andamos aqui aos pedaços e de facto faz-me alguma confusão. Passando de Xangai para os torneios desta semana e pegando aqui mais ou menos colando estes assuntos, ia-te perguntar sobre a luta pelas ATP Finals. Acho que é forçoso falarmos um pouco disso. Uhum. Andrei Rublev fica praticamente qualificado, penso que concordarás com a quinta vaga. Depois, a partir daí, as coisas estão bastante mais em aberto, com neste momento Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune ainda em posição de qualificação. Tsitsipas ainda não jogou em Antuérpia. Os outros dois já perderam. Holger Rune, então, é, enfim, difícil de explicar o que é que se passa com ele, ou há alguma questão física grave, ou de facto que ele não admite, ou de facto é muito estranho. E olhando para trás, Rude já perdeu também, Urkacz, como dissemos, já perdeu. Neste momento, os dois norte-americanos são quem está em melhor posição, especialmente o Taylor Fritz, mas também o Tommy Paul, de subirem. Como é que tu olhas para tudo isto? E lá está, a cada semana vamos se calhar mudando a nossa opinião, mas como é que vês que isto tudo poderá acabar? Para quem é que poderá cair a vaga, as vagas finais? Eu acredito que cada vez menos que o Algarve não vai lá estar. E eu comentei há bocado essa derrota dele um, com quem é que ele jogou? Agora já me esqueci. Com o Miomir Que é Ketsmanovic. Miomir Kecmanovic, sim, um duelo entre dois ex-número 1 de Júnior, não é? Exatamente. É como tu dizes, é muito difícil de explicar, porque eu vi o encontro e não há nada que tu vejas que te diga ele está diminuído fisicamente e aquilo não funciona. Ele já falou da questão das costas, mas ele esteve constantemente a servir acima de 200 km por hora. E alguém que esteja diminuído não está sempre a servir acima de 200. Agora,
Acho é que pode haver algumas questões que o limitem. Ele depois tem uma falta de confiança brutal. Mal alguma coisa corre mal, começa a disparatar, começa a disparar bilhetes que a bola vai 2 metros fora. É muito difícil de perceber como é que um jogador passa de, a meio do ano, parecer que era evidente que ele ia estar nas finals, parecia impossível ele não chegar lá. E agora eu acho mesmo que ele não vai estar, porque o Taylor Fritz tem um quadro muito bom para conseguir fazer pelo menos final em Tóquio, e se ele fizer a final já ultrapassa o Holger Rune, e pode mesmo ganhar o torneio. É que isto está tão preocupante para o Holger Rune que eu acho que ele se calhar nem no top 10 da race vai ficar, porque eu não estou a ver a ganhar encontros. Em Basileia, teoricamente, vai ser ainda mais difícil. Em Paris também vai ser muito duro. E os outros, embora não estejam particularmente bem, eu acho que vai dar para passar, porque o Taylor Fritz eu acho que vai dar. O Tommy Paul está a aproveitar a semana e eu acho que é um nome que, ganhando o torneio, fica completamente na luta. Sendo que eu acho que estes que vão a Tóquio, para terem. O Taylor Fritz tem alguma margem, mas o Tommy Paul, o de Minaur, se querem ir às finals, eu acho que tem mesmo de ganhar Tóquio, porque eu acho que a próxima semana não lhes vai correr bem. Irem de Tóquio diretos para a Europa, os outros já lá estão, a maior parte. Eh, eu acho que não vai correr bem a quem vai de Tóquio depois ir para a Europa jogar na semana seguinte. Eu acho que eles vão sofrer muito. Portanto, eu acho que quem está em Tóquio precisa ganhar o torneio. Mas se eu tivesse de apostar nesta altura, eu diria que vai o Taylor Fritz, porque tem alguma margem de progressão ainda para subir. Acho que vai acabar esta semana em lugar de apuramento e eu não vejo o Holger Rune a conseguir depois anular essa distância. Aqui prende-se um bocadinho no Masters 1000 de Paris de alguém conseguir fazer um brilharete. O caso para Ruud também não me parece, porque parece que voltou outra vez atrás de estar a jogar muito preso e sem a bola a andar. O Hubert Hurkacz tem capacidade para isso. Se estiver a servir feito louco e com um quadro que seja simpático, como foi agora o de Xangai, pode eventualmente até fazer uma final em Paris, mas eu diria que o Stefanos Tsitsipas, melhor ou pior, vai lá chegar. Acho que é difícil ser ultrapassado por muita gente. O Zverev, mais ou menos a mesma coisa, embora tenha perdido cedo em Tóquio, e os sinais estão outra vez a ficar negativos, porque ele estava bem e agora parece que desaprendeu um bocadinho e que tem uma mini crise de confiança. Mas eu diria que vão ser esses, e acho que o Taylor Fritz vai fechar o grupo. Não me parece que vai haver uma grande surpresa fora disso, mas o Holger Rune eu não o consigo imaginar nas finals. É que está mesmo muito preocupante, porque o nível desapareceu, e eu quase que quer que ele liga que tem uma questão qualquer física mais complicada, pelo menos percebia-se o porquê, porque caso não seja isso, é de facto estranho. Ele já o ano passado teve uma série de derrotas longa, que conseguiu virar este ano, e quem diria, porque olhamos para o que ele fez o ano passado, em que ganha Estocolmo, faz final de Basileia, ganha Paris, uh, e o jogador que fez isto não está a conseguir ganhar a ninguém. É de facto estranho e muito preocupante. Ainda por cima, lá está. Eu também acho que neste momento a única forma dele ir lá é mesmo os outros passarem completamente ao lado desta ponta final de época, ainda que lá está, ele em Basileia, com a desistência do Carlos Alcaraz, vai ser o primeiro cabeça de série. Pode ser que consiga, enfim, que apanhe um adversário um pouco mais confortável na primeira ronda. Não é fácil porque o quadro é forte, obviamente, e que eventualmente consiga ali encaixar, enfim, duas, três vitórias, uma meia final, talvez já fosse suficiente para depois ganhar ali alguma margem para respirar e para entrar em Paris, pelo menos na luta. E A ganhar verdade é confiança, que é o que que lhe falta, ele precisa mesmo é de confiança. Sim, a verdade é que não se vislumbra muito isso. E se tem havido semanas em que ele tem apanhado adversários difíceis, por exemplo, hoje, lá está, tu comentaste o encontro melhor, mas ele hoje não defrontou também um jogador qualquer, não é? É um jogador a quem ele tem de ganhar, mas é um bom jogador. Miomir Kecmanovic tem feito uma época que, fora o Estoril Open e uma outra final que ele fez, não é uma época boa, mas não deixa de ser um jogador de qualidade. Agora, lá está, é o que tu dizias. Era impensável em Wimbledon que ele não fosse às finals, mas também é impensável imaginar que um jogador que desde o Wimbledon ganhou um encontro se consiga qualificar para as finals. Quer dizer, mal seria se ninguém o conseguisse ultrapassar. Acho que isso dizia também muito sobre quem está atrás. Por outro lado, acho que vai ser penoso para ele se ele eventualmente ficar outra vez em nono. É que é preciso não esquecer que ele o ano passado chegou
era o primeiro suplente das finals. É verdade que era o 10º, porque o ano passado o primeiro suplente, que era o Fritz, entrou, porque o Alcaraz não jogou. Portanto, este ano ele pode ir outra vez na condição de primeiro suplente, se for, obviamente, ele pode recusar sair. O ano passado ele passou lá a semana toda à espera de uma desistência que não apareceu. E este ano ter-se visto, a certa altura, quarto ou quinto na race. E acabar como primeiro suplente, acho que para ele pode ser um grande murro no estômago. De facto, à partida, vamos ter 4 jogadores repetidos do ano passado: Djokovic, os dois russos, Medvedev e Rublev, e também Stefanos Tsitsipas. Zverev reentra, o que é uma reentrada mais ou menos esperada, e depois temos a estreia de Yannick Sinner, confirmada, e a estreia de Carlos Alcaraz, que enfim já se devia ter estreado ano passado. Sinner também jogou um par de encontros como suplente, mas é a sua estreia enquanto jogador qualificado. E depois temos a possibilidade do Taylor Fritz voltar, desta vez qualificando-se diretamente. Acho que para todos os efeitos será sempre um elenco interessantíssimo para acompanharmos em breve. Apenas notas finais. Nos últimos dias saíram as convocatórias da Billie Jean King Cup, que apesar de tudo, apesar de muitas ausências, nomeadamente a da Iga Swiatek, que é a mais relevante, vão estar 7 jogadores de top 20 em Sevilha. São notícias interessantes para essa prova. Muito rapidamente, em 30 segundos, Pedro, não sei se concordas que a República Checa e os Estados Unidos voltam a ser as principais seleções favoritas. A República Checa tem 2 top 10, os Estados Unidos não têm as suas 2 top 10, mas tem uma equipa fortíssima, com Madison Keys à cabeça. Mas por outro lado, é preciso não esquecer que o ano passado essas também eram as seleções favoritas e no final ganhou a Suíça. Vai levar exatamente a mesma equipa, assim a Belinda Bencic consiga recuperar. Sim, a tua análise está corretíssima. Acho que é muito por aí, olhando para as seleções, é impossível passar ao lado da República Checa, que quase conseguia criar duas seleções que podiam ganhar o torneio. Agora, se de facto depois confirmam isso, aí a conversa já acaba por ser diferente. Mas eu acho que estão de facto num patamar diferente a República Checa e os Estados Unidos. O Cazaquistão tem a Helena Rybakina, mas depois Sim, só tem a Yulia Puntintsev. Eu acho que fica curto, até porque nunca se sabe muito bem em que condições é que chega a Helena Rybakina, mas eu acho que vai ser por aí. Na França, eventualmente podia fazer uma gracinha, mas a Caroline Garcia também não está a jogar propriamente muito bem. Portanto, eu acho que vai ser muito por aí, entre a República Checa e Estados Unidos, que eu acho que estão num patamar diferente. Os Estados Unidos conseguem levar também boas jogadoras de pares, sendo que lá está. Vamos ver se a República Checa consegue estar à altura dos acontecimentos. Também há sempre questões com a forma física da Marketa Vondrousova, da Karolina sim. Mukova. Uh, Sim, e vêm de Cancún, não é as duas. Eu acho que isso, é, isso é um fator relevante, que o ano passado eu lembro-me que a Pegula e a Goff foi um desastre. jogaram as finals e depois queriam jogar, queriam jogar em Glasgow. Na altura foi em Glasgow, também num continente diferente. A Pegula nem sequer foi jogar e a Coco Gauff parecia que estava numa forma, perdeu com toda a gente. De facto, foi meio penoso. A República Checa, como dizes, tem essas opções. Depois pode mexer também nos singulares. Tem a Bárbara Krejcikova, que pode perfeitamente jogar singulares a bom nível. E os Estados Unidos, lá está, dá-se um pontapé numa pedra, sai uma campeã de Grand Slam e vão estar duas, a Sloane Stephens e a Sofia Kenin, para além da Danielle Collins, que finalista de Grand Slam, da Madison Keys, finalista de Grand Slam, e da Taylor Townsend, que é uma boa jogadora de pares. Ou seja, estamos a falar quase de uma equipa B americana, que não tem as suas melhores jogadoras, as suas 2 melhores jogadoras, e mesmo assim é uma equipa fortíssima, um bocadinho à semelhança da República Checa, que não tem, por exemplo, a Petra Kvitova, que é a sua melhor jogadora dos últimos 10 anos, e a Carolina Pliskova, que foi número 1 do mundo há 5, 6 anos. Portanto, de facto, é impressionante a profundidade destas duas, destas duas, destas Pode duas ser que o nações. Canadá faça uma gracinha com a Eugenie Bouchard em grande forma. Exatamente, Mas é Genia assim, Bouchard, o Canadá tem uma Leila Fernandes que vem de título e que está a jogar pares muito bem, pode fazer uma dupla forte com a Gabriela Dabrowski e depois sim, sim. em singulares. Mais
E a Geni Bouchard não tem jogado mal, Sim, quando eu joga não tem acredito. sido terrível, não é descabido. Eu acho que a Geni, para ser convocada, quase certeza que será para jogar. Eu acho que ela vai jogar, Sim. deve jogar como segundo singular, até porque a Rebeca Marino não está em grande forma. Mas sim, era curioso. Não sei se a Geni, se for campeã do mundo de seleções, se vai optar por deixar a ideia do pickleball. A verdade é que este ano. eh, Enfim, acabar o podcast a falar de Jenny Bouchard não era o que eu esperava, mas faz algum sentido que ela tem muitos fãs. Porque este ano ela deu-me uma mensagem muito contraditória em relação à sua carreira, porque ela sempre que jogou ao mais alto nível jogou bem. Basta ver que ela esteve quase a ganhar a Verónica Kudermetova em Guadalajara, que depois chegou às meias finais e ganhou Tóquio logo na semana a seguir, mas ao mesmo tempo tem jogado pouquíssimo. Aliás, ela não voltou a jogar desde Guadalajara, e assim é muito difícil ela ganhar ritmo e subir no ranking. E esperemos que esta ida dela à seleção da Fed Cup, da Billie Jean King Cup, onde os canadianos vão tentar fazer aquilo que a seleção masculina fez o ano passado, mas esperemos que isto não seja uma espécie de despedida dela do ténis, porque acho que aos 29 anos, muito sinceramente, ela devia dar uma nova Pois, eu oportunidade. não tinha pensado nesse lado, mas também pode ser um bocadinho por aí, pois. Sim, espero que não. Ela nunca disse claramente ao que ia. Eu também acho que se ela. Eu acho que ela tendo ranking para jogar Grand Slams, mesmo que seja qualifying, acredito que, e tem neste momento, ela é 200 e picos, portanto acredito que ela pelo menos vá ao Open da Austrália, mas sim, um bocadinho estranhos os sinais que ela tem dado, estar a viajar sem treinador, só com o namorado, mas a jogar, ao mesmo tempo a jogar bem e parece em forma, ou seja, é um bocadinho estranho. Mas vamos ver se ela está ou não motivada para continuar a jogar ténis, porque a questão do pickleball é a mesma do Jack Sock. De certeza que lhes estão a oferecer muito dinheiro e é uma solução mais confortável em termos, se É, calhar, de vida pessoal, né? É não sair dos Estados Unidos, estar ali mais tranquila na sua vidinha, e o Sock é um bocadinho tem isso. pressão Pai de mediática, ficam à família, vontade. sim, É. exato. O Sock, no caso do Sock, é um absurdo, porque Jack Sock, se quisesse só jogar pares, neste momento podia ser um dos melhores jogadores do mundo e estar a ganhar grandes slams uns atrás dos outros, mas ele É. prefere ser só jogador de pickleball do que só jogador de pares, e isso, enfim, são, Opções. são opções. Vamos ver no que vai dar. Até pode ser que volte. Jack Sock só tem 31 anos. Ele Olha, é, ele é dos imaginaste anos tu que íamos 82. acabar o podcast em que eu estou com um bebê ao colo a falar de pickleball e da Geni Bouchard e do Jack Sock. Exatamente, Gianni Bouchard e Jack Sock em tempos apontados como o futuro do ténis mundial. Enfim, ganharam medalhas olímpicas e grandes torneios. A Bouchard não ganhou grandes slams, mas o Sock ganhou. Mas, enfim, carreiras um pouco desapontantes e são, sem dúvida, percursos engraçados. Bem, voltamos para a semana, já sabem, com mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Deixem os vossos comentários, partilhem muito aí nas redes sociais, partilhem o YouTube e o Spotify. Nós voltamos para a semana então com mais um episódio.